Eu é que agradeço o convite e esta apresentação demasiado hiperbólica, mas é verdadeira no aspecto que eu gostaria de salientar. De facto, o meu estudo não começou por ser uma moda. Eu não enveredei no estudo da literatura feminina, particularmente conventual, mas agora alargada a outros campos, por ser uma moda. Quando eu comecei com o meu projeto de tese, lembro-me que o meu orientador só queria que eu trabalhasse uma altura. Eu teria doutorado 10 anos antes, se tivesse seguido o conceito dele. Porque nem eu suspeitava quão extenso era o corpus que me esperava. E de facto, foi porque num trabalho de mestrado fiz uma tentativa de reedição das rimas várias da Sobra Arquivante Social, que era uma das vozes femininas do século XVII, portanto, do barroco, que tinha normalmente nas antologias do ensino secundário da altura e cujos sonetos eu muito gostava. Foi, portanto, numa tentativa de fazer uma reedição das rimas várias que resultou um bocado esta minha paixão. Eu hoje posso chamar paixão no sentido em que há quem diga que foi bem aquele autor que escreveu uma obra sobre o barroco e que dizia que esta obra podia ser um romance, a história de um homem apaixonado por uma categoria. E, portanto, de facto, o generoso. E eu, efetivamente, também poderia considerar o meu percurso uma espécie de romance, a história de alguém apaixonado por uma categoria que é a categoria feminina e a categoria da escrita feminina mais concretamente. De qualquer modo, lembro perfeitamente de achar que estava. Havia a Sora Vermelha do Céu, que era o nome que as pessoas conheciam, havia a Sora Violante do Céu, que era o nome de que eu mais gostava, e eu achava que não havia muito mais. Então achei que tinha delimitado um corpus excelente, queria resolver as coisas rapidamente. Quando comecei epistemologicamente a recolher documentos que se chama a data, portanto, elementos para o meu objeto de estudo, sempre que interrogava alguém do mundo religioso, da esfera mesmo dos sacerdotes, e assim, então qual é o seu tema? Eu disse, olha, é escrita literatura conventual feminina. E lembro perfeitamente da pergunta imediata que era, mas isso existe? Eu hoje poderia dizer assim, se existe, a tal ponto que a minha tese é apenas tive que fazer um corte, é apenas a parte impressa, tive que deixar o manuscrito de lado, que usei apenas sempre que era necessário confirmar ou dar consistência a alguma dimensão que estivesse menos tratada e, além de só tratar os impressos, também só tratei a parte lírica, portanto, a parte de verso, de poesia, porque se eu fosse tratar a prosa, ainda que a prosa tivesse muita poesia, porque no barroco, sobretudo nas novelas, a contaminação dos códigos era imensa, se eu tratasse a prosa, eu nunca mais terminava a tese. Portanto, foi um longuíssimo percurso e, entretanto, o meu orientador ia-me escrevendo umas coisas a dizer, olha, o seu tema começa a dar frutos em Espanha. E, de facto, comecei a sentir que em Espanha havia também, paralelamente, um interesse pela literatura feminina, particularmente conventual, embora em Espanha haja uma situação privilegiada para tratar estes temas, na medida em que a nossa expatriação, decretada pelo DF, iniciada pelo decreto de Joaquim António da Guiar em 1834, tivesse previsto para a expatriação masculina a criação de arquivos especialmente pensados para recolher o acervo de toda a produção masculina, mas uma vez que as mulheres, digamos assim, tinham um estatuto no âmbito, o estatuto esse pensado pelos homens, diga-se, mas no âmbito do qual elas por si sós não seriam capazes de defender a sua própria honra, senão ou atrás das grades de um convento
ou ao abrigo da proteção do pai, do marido ou de um irmão. Se pusessem essas senhoras, que às vezes já não tinham família, na rua, fora dos conventos, elas seriam umas nobres, seriam pessoas que não mereceriam a mínima consideração por parte da sociedade. E, portanto, a lei de Joaquim António de Aguiar previu que, para o caso dos mosteiros femininos, esses fundos conventuais, fossem eles alfaias litúrgicas, quadros das sacristias ou todo o convento, fosse material literário, portanto, esses fundos não tiveram uma guarida imediata, porque se permitiu que as religiosas se mantivessem no mosteiro, ou que o mosteiro, reformulando a frase, que o mosteiro se mantivesse aberto, em funcionamento, até à morte da última religiosa professa. Ora, a morte da última religiosa professa, muitas delas, estranhamente, para nós hoje que achamos que estamos numa época em que a esperança de vida é maior do que em todos os outros séculos, mas basta pensar num Gil Vicente, num António Ferreira, num Sá de Miranda, até num Camões, para sabermos que efetivamente a esperança de vida não eram os 30 anos nem os 40 e que os 80 e os 90 anos foram a idade com que muitas religiosas morreram. E, portanto, se algumas tinham acabado de tomar votos aos 17, 18 anos e se morreram por acaso aos 70 ou 80, muitas vezes foi até num raiar do século XIX que o convento foi dado como encerrado. Não havia, então, finais do século XIX, não havia nos finais do século XIX e nos inícios do século XX nenhum organismo, nenhuma instituição responsável por acolher esses materiais que os conventos iam disponibilizando à medida que cada um deles ia encerrando. E nós temos uma dificuldade enorme hoje em criar um observatório seguro, consistente, exato, ponderado, sobre o que terá sido a globalidade da literatura produzida no âmbito dos conventos femininos, sobretudo porque, para poderem subsistir, as religiosas venderam muitas vezes os seus bens e, portanto, também os seus textos. Também por uma questão de humildade, muitas queimaram as suas próprias produções. Depois, por uma questão de incúria nacional, que se verifica até aos nossos dias, isto já está nos nossos genes, basta pensar na Biblioteca Régia, quando o rei foi para o Brasil, ficou ali no cais durante meses a aparecer. Portanto, não estava nada previsto e, portanto, manuscritos perdidos, manuscritos roubados, manuscritos ruídos, manuscritos molhados. Tivemos também, entretanto, aquele ainda antes desta alteração, o azar do terremoto com o consecutivo tsunami, onde muitos conventos foram arrasados e nesse incluía-se o convento de Nossa Senhora do Rosário da Rosa, que era um dos conventos mais importantes e dinâmicos em termos de produção literária aqui da cidade, de onde era originária a Sora Vila do Céu, que eu tanto gostava. E, portanto, neste contexto, tudo o que se possa dizer é sempre uma aproximação, é sempre uma reconstituição, embora eu não perca a esperança de ir encontrando cada vez mais coisas, porque desde que terminei a minha tese até hoje, já vão 10 anos, não tenho parado de encontrar textos, alguns que eu procurei desalmadamente enquanto fazia a minha recolha, mas que depois às vezes só uma pessoa pensando muito, outras vezes é por mero acaso que nos deparamos com produção desta. Há ainda algumas casas de família que guardam, eu não digo zelosamente, mas se calhar egoístamente, alguns textos de que não sabem sequer o conteúdo, não sabem ler a letra do século XVI, XVII e XVIII, não sabem que lá há, também não gostam que o investigador atual tenha acesso a essas casas. Isso está já demonstrado, há autores franceses que têm mostrado o quanto trabalhar com documentos que existem ainda nas casas familiares é muito melindroso para as famílias, porque elas não sabem o que vai sair dali, não sabem se os textos vão comprometer ou não o bom nome da família. Imaginemos que era uma carta a queixar-se do mau comportamento de algumas colegas do mosteiro, ou se fosse alguma poesia pornográfica, que também acontece,
portanto, não sabendo o que está naqueles textos, as famílias têm ainda uma certa repulsa em abrir as suas bibliotecas, mas eu estou convencida de que isto há de mudar. A esperança é a última coisa a desaparecer quando se faz investigação. Ora bem, depois deste trombone um bocado longo, eu, quando estava a pensar no que haveria de dizer hoje, perante o título que me propuseram, Formas e Sentidos da Escrita em Conventos Femininos, a primeira reflexão que eu fiz foi: sentidos para quem? Sentidos quando? Sentidos onde? Isto é, no convento, na corte, na altura em que elas produziram, ou hoje para nós, relativamente a essa produção já muito distanciada de alguns séculos. E, portanto, mentalmente estruturei as minhas reflexões em dois grandes grupos. Um sentido, digamos assim, um sentido interno e um sentido externo. Isto é, para as religiosas dos mosteiros, a escrita, há uma grande tipologia, ou um determinado leque de tipologias que tem, sobretudo, uma serventia interna e, portanto, que não passa dos muros do convento, mas há também uma quantidade de tipologias que servem, sobretudo, objetivos didático-pedagógicos ou formas de socialização que fazem interagir o mosteiro e a corte. Portanto, há um sentido interno, há um sentido externo, há um sentido naquela época e há um sentido nos dias de hoje. Vou tentar, portanto, a partir daí, conversar convosco. Isto não sai aqui, mas não, vou apontar já. Ora bem, nem todos começaram a perceber que nem em todos os séculos encontramos produção feminina. É talvez o primeiro processo para se poder compreender as razões, a natureza, a função, o sentido e também as formas que assume a literatura conventual feminina. Isto porque nós sabemos que Santa Teresa, quando escreve o Libro de la Vida, narra que uma das coisas de que mais se arrepende é de ter escrito, juntamente com o seu irmão Rodrigo de Cepeda, um livro de cavalarias. Porque os livros de cavalarias, que, como devem saber, tiveram uma imensa fortuna a partir, sobretudo, tiveram ao longo da Idade Média, por tradição oral, mas depois, a partir da Reconquista de Granada, a Península Ibérica foi assolada por uma série de cavaleiros franceses, ingleses, etc., que queriam vir conhecer pessoalmente o que era o cavaleiro ibérico, português e castelhano, tinha conseguido expulsar o último reduto dos árabes da Península Ibérica, portanto, onde eles permaneceram do século, digamos assim, VIII até ao século XV, finais do século XV, e, portanto, essa vinda de cavaleiros veio fazer ressurgir um ideal de cavalaria e foi Montalva, em 1508, que de alguma forma relançou a moda da cavalaria, que já estava, em termos de imaginário, já estava um pouco esgotada. Ora, os livros de cavalaria eram livros que nós sabemos que toda a gente lia e que eram conhecidos de cor. Simplesmente, eu lembrei-me desta passagem de que gosto muito, da Menina e Moça, gosto da passagem e gosto sobretudo da Menina e Moça, do Marquês de Ribeiro, que diz o seguinte, não sei se lembram, mas a Menina e Moça, primeiro não é menina nenhuma, é apenas o começo da obra. A Menina e Moça me levaram de casa da minha mãe muito longe, que a causa foi então daquela minha levada, não era ainda pequena, não sou, agora continuar. Ora bem, a menina, que já está idosa, está isolada num campo, desterrada, a chorar as suas lamentações, as suas dores, e encontra uma outra personagem feminina também sem nome, são as duas mulheres sem nome, chamada Dona do Tempo Antigo.
portanto, presumivelmente mais velha, embora depois reconheçam que tinham se calhar a mesma idade, e a dona do tempo antigo, percebendo que a menina estava muito infeliz, resolveu contar 3 histórias para ilustrar que a infelicidade era própria das mulheres, era congénita quase às mulheres, que os homens eram muito menos infelizes do que as mulheres, e para mostrar que ela não tinha consigo, não trazia consigo o apanágio ou o exclusivo da infelicidade. E, portanto, contou-lhe 3 histórias. A primeira história é uma história que obedece claramente ao modelo do livro de cavalaria. E quando ela conta o episódio de cavalaria, diz assim: vindo-se direito para a ponte, ali houveram anos a justa, em que meu pai contava muitas coisas de grande esforço e valentia, que vos eu não contarei, porque ainda que as mulheres folguem muito de ouvir cavalarias, não lhes está bem contarem-nas, nem elas parecem na sua boca como na dos homens que as fazem. Mas contudo disseram-las, se me lembraram inteiramente, porém não me lembram, senão que contava meu pai que romperam 3 lanças e à 4ª caiu o cavaleiro na ponte. Portanto, não está bem, as mulheres ainda que conheçam as histórias, não está bem contarem-nas. Há efetivamente uma fronteira que nós ainda não temos bem a noção dos seus limites entre aquilo que era próprio do conhecimento feminino e do conhecimento masculino, aquilo que, sendo do conhecimento passivo feminino, não poderia ser do seu conhecimento ativo. Portanto, ainda que elas conhecessem as histórias, não deviam contá-las. E, portanto, esta dama do tempo antigo não se importaria de trocar impressões com a menina sobre histórias de cavalaria, justamente porque também ali elas eram mulheres sem homem, ali não havia nenhum poder instituído masculino que pudesse controlar ou proibir estes factos. De qualquer modo, a expansão e a divulgação dos modelos de cavalaria foi tão grande que a própria Santa Teresa se arrependeu de ter escrito um livro de cavalaria e de ter lido, quase ter pegado fogo à casa por ter lido livros de cavalaria quando toda a casa estava a dormir e ela tinha os livros debaixo do travesseiro e com as velas, nomeadamente Cília pegando fogo, mas lia os livros de cavalaria. Ora bem, nós sabemos que a voz feminina não está, portanto, autorizada a contar o que quer que seja. Isso é um valor que nós colhemos não só na literatura escrita por mulheres, como nos paratextos que viabilizam a circulação, sobretudo depois da criação da Inquisição, não é? Que viabilizam, com as 3 censuras, que viabilizam a publicação das obras, como também colhendo informações, mesmo nas obras escritas por homens. É o que acontece aqui. Há isto é uma obra escrita por um homem, mas que coloca claramente os limites do que será a fronteira ou o âmbito da voz feminina e da escrita feminina. Portanto, como é que nasce esta tentativa de evitar produção literária feminina? É óbvio que há muitas razões, mas uma delas prende-se naturalmente com digamos assim, a sequência do que foram os decretos do Concílio de Trento, da sua aplicação em Portugal e, sobretudo, de alguns decretos que previam que toda a arte, sobretudo a arte pictórica, mas generalizando toda a arte, deveria estar ao serviço da fé. Poderiam dizer assim, então como é que as mulheres surgem neste contexto? Chegavam os homens, também poderiam produzir arte no âmbito da fé, pois podiam simplesmente com o século XVII, digamos assim, por volta de 1620 e tal, no caso de Portugal, com a emergência do assim chamado barroco, é discutível e nada consensual a existência do barroco literário, ainda que existe um barroco, digamos assim, nas artes plásticas, mas no assim chamado Código Barroco, um dos lemas era non nova sed novae, isto é, não coisas novas, mas de modo novo. E, portanto, uma das coisas novas, mas um dos modos novos ou renovados que a Igreja Portuguesa encontrou para fazer passar uma mensagem
que tinha que ser passada com força e persuasão em Portugal foi justamente o serviço da voz feminina. Uma voz feminina que era uma voz, de algum modo, muito mais doce, muito mais délica ao doce e, sobretudo, muito mais marcada por aquilo que eu já num artigo que escrevi intitulei Esperança Mística. Se lerem algum relato, alguma vida de uma religiosa, com detalhes sobre o momento da morte dessa religiosa, ou se prestarem atenção às etapas da vida de qualquer religiosa mais ou menos perfeita, ou se lerem, por exemplo, a Sora Volante do Céu, os solilóquios para antes e depois da comunhão, ou o solilóquio para antes e depois da confissão, ou o solilóquio para os avisos para a muerte, tudo aquilo que encontram é uma perspectiva da morte muito, digamos assim, colocada em termos muito positivos. Não é a morte como as chamas do inferno que vão arder para mim religiosa, mas é o facto de eu ser esposa de Cristo, de não ser perfeita de modo nenhum, ser conscientemente pecadora e conscientemente crente, que revela para cada religiosa uma perspectiva escatológica de esperança mística, isto é, de que o momento da morte nunca será o das penas do inferno, será pelo menos o purgatório. E é muito curioso ver nos relatos de religiosas que elas contam que alguns dias depois de ter morrido a religiosa X, a Madre Y teve uma visão em que a viu no céu a dizer-lhe adeus e disse: já vou para o céu, já deixei o purgatório. Portanto, o céu, o paraíso, o encontro é uma das perspectivas que atravessa transversalmente digamos assim, toda a produção literária feminina contemporânea. E nesse sentido, digamos que há uma pedagogia diferente do que é o pecado e do que é a salvação. Se nós confrontarmos, sobretudo, este tipo de poesia ou este tipo de relato de vida com, por exemplo, os sermões de um Vicente Ferrer, por exemplo, eles são terríveis. Ou com os sermões de um Frei António das Chagas, franciscano, até de um Padre António Vieira, mas ele não entrou tanto nessas temáticas amedrontadoras do inferno. Mas se nós confrontarmos, digamos assim, o tratamento da morte nesses sermões aterrorizadores em que se chamavam muito plasticamente, em que se convocavam muito plasticamente caveiras, atiravam-se caveiras e ossos, etc., para o meio da população, para nos fazer lembrar que o destino delas era a morte, que a morte, se não fosse antecipada de uma vida perfeita, seriam trevas e seria um sofrimento terrível. Portanto, contrariamente a essa visão medonha da morte, havia uma visão menos aterrorizadora da morte, que é a visão feminina. E, portanto, esse foi um modo novo que a Igreja utilizou para fazer, digamos assim, para expressar alguns pontos da doutrina cristã de uma maneira, como eu dizia há bocado, délica ou doce, que de alguma forma acaba por fazer com que toda a literatura, melhor ou pior, mais literária ou menos literária, mais nas margens, mais nas franjas do literário, mais centralmente literário, das mulheres, tenha a função de ser uma espécie de eco ou de prolongamento do que foi o discurso masculino sobre a morte. Portanto, são também ecos e prolongamentos do púlpito, são ecos e prolongamentos do confessionário, são ecos e prolongamentos de doutrina que está escrita, mas que são perspectivados de uma outra maneira. A escrita feminina também, toda ela, tem diminutivos, tem um registro mais melífluo, que de alguma forma, por exemplo, para um público feminino é mais interessante, e mesmo para um público masculino, se calhar, desmorona um bocado essa ideia terrível do inferno.
De qualquer modo, a visibilidade editorial tem também, tendo essa explicação, acaba por lançar a mulher para uma certa visibilidade histórica que ela não tinha até aí. Portanto, o facto de no dialbar do século XVII nós começarmos a ver sequencialmente a produção literária feminina a sair dos prelos, autoriza-nos a dizer que, por esse modo, de alguma maneira, o que acontece é que as mulheres se inscrevem na história, se inscrevem na historiografia e se inscrevem na história literária. Portanto, são momentos que têm um sentido no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. Portanto, as mulheres inscrevem-se na história, porque a história das mulheres, se elas não tivessem visibilidade, passaria até hoje desconhecida. Na historiografia, porque a partir do momento em que as mulheres começam a ter visibilidade na história, há um registro historiográfico que também fala delas. E na história literária, que será talvez a maneira como eu irei terminar esta apresentação, na medida em que teremos todos que ver se não valerá a pena rever, ponderar de novo o nosso cânon literário, o que é realmente literário. Quando nós falamos em epopeias, normalmente referimos-nos às epopeias, à epopeia do Camões. Depois há um Jerónimo Corte Real, há assim umas epopeias mais curtinhas, muito menos dignas, mas raramente se fala na história literária, não entrou para o cânon as epopeias escritas por mulheres no interior do convento e, no entanto, são importantíssimas, como nós iremos já ver daqui a bocado. Portanto, esta visibilidade editorial teve, como eu disse, um sentido no imediato, a médio prazo e a longo prazo. No imediato foi fazer entrar as mulheres para a história. Foi dar-lhes visibilidade histórica e a partir do momento em que há visibilidade histórica, há um discurso historiográfico masculino que passa a escrever sobre as mulheres. E depois faz também com que essas obras literárias acabem por entrar no cânon da história da literatura. Portanto, há três vertentes históricas que são consequência umas das outras e que emergem nesse momento. Curiosamente, aquilo que nós vemos, parece que eu até agora só falei em sentidos e pouco em formas, mas aquilo que nós podemos constatar, se nos detivermos, digamos assim, detalhadamente na análise do que é a panóplia da generalidade da literatura monástica feminina, é vermos que, para além das redondilhas, dos motes e glosas, dos vilancicos, dos sonetos, das novelas alegóricas, etc., há muitas outras tipologias que merecem a nossa atenção, mas que, curiosamente, analisando-as, eu chego a esta conclusão, mas é também um debate que eu gostaria de estabelecer convosco e entrarmos num clima de partilha, porque só, efetivamente, na partilha de saberes e de experiências é que se consegue avançar. Do meu ponto de vista, quando as formas mais eruditas chegam aos mosteiros e não é tanto o momento em que chegam, mas é o momento em que saem deles para o exterior, quando as formas eruditas, como por exemplo as epopeias, chegam ao prelo em 1639 com a publicação do Memorial da Infância de Cristo da Sra. Maria Mesquita Pimentel, editada em 1639, como eu disse, em Lisboa, nós sabemos que a grande epopeia de Camões tinha sido em 1572. Que depois de Camões também houve poucas epopeias. Embora o século XVII tivesse sido um século de réplica enorme em relação a Camões, mas assim uma grande epopeia, para além da epopeia camoniana, nós podemos encontrar justamente neste universo feminino, só que desfasada no tempo. Nós não encontramos no século XVI, pelo menos que eu tenho encontrado até hoje, essas epopeias. Esta Sra. Mesquita Pimentel nasceu no século XVI e já podia ter produzido uma epopeia antes
da impressão que esta epopeia em 1639. O que me leva a crer que, de algum modo, quando os géneros maiores já conhecem um certo estafamento no clima de corte, é aí que o interior dos mosteiros publica. Eu não quero com isto dizer que produz, porque se calhar o mosteiro pode ter produzido mais cedo, mas só edita mais tarde. E há que avaliar este desfazamento para saber se ele corresponde a uma consciência de que as mulheres não devem competir no terreno masculino na mesma altura, ou se por acaso é apenas um fenómeno especular de natureza mais tardia. Portanto, na altura em que as mulheres publicam, há um desfazamento temporal. E vê-se isso não só relativamente às epopeias, eu já vou falar disso, mas, por exemplo, relativamente às novelas alegóricas do século XVIII. Nós sabemos que os livros de cavalaria começam a ter impacto, sobretudo em 1508, a novela sentimental em 1554, basta pensarmos na Menina Moça por Vânia Ribeiro, a novela pastoril com a Diana do Jorge Mortemor em 1559, em 1692 a novela de entretenimento e de aventura, e entre 1704 e 1736 a novela moral, e entre 1681 e 1749 a novela alegórica. E, aliás, se repararmos neste quadro, que contém uma espécie de catalogação das novelas alegóricas masculinas e femininas em Portugal, é muito curioso vermos que, a abrir o quadro das novelas alegóricas, está justamente Sora de Maria do Céu com os Escarmentos de Flores, que está manuscrito. Depois segue-se Alexandre de Gusmão com o Predestinado Peregrino, o Nuno Marques Pereira, novamente a Sora de Maria do Céu, depois Maria do Céu, Maria do Céu, Maria do Céu, Maria do Céu, Madalena da Glória e Madalena da Glória. Isto é, começa com uma incursão feminina que ficou manuscrita, e depois, no ano seguinte, temos a primeira novela alegórica do padre Alexandre de Gusmão, masculina. E aqui, no terreno da novela alegórica, digamos assim, competem no mesmo tempo o discurso feminino e o discurso masculino. Porquê? Porque a novela alegórica tinha fundamentalmente uma dimensão didática, persuasiva, e servia-se da matriz sentimental ou da matriz pastoril que conhecemos de anos anteriores, mas depois dotava de um funcionamento alegórico que permitia uma leitura num segundo nível. Não era o príncipe que se apaixonava pela pastora e que no seu casamento a fazia rainha, não era só isso. Esse príncipe era um príncipe especial que se apaixonava por uma pastora que também significava outra coisa além da pastora, e que pelas bodas de ambos fazia da pastora rainha, e que esse casamento podia significar um noivado místico, sobretudo a morte. Isto é claramente visível. Olhem aqui, não dei terceiro mais. Não vou passar aqui uma coisa, porque tive um problema de formatação, não há problema, não sei o que é isto. Na Preciosa de Sora de Maria do Céu, há logo no início um quadro que tem o elenco das personagens, portanto, rei, preciosa, luz, sereno, amante, e depois há uma espécie de correspondência. E para que as personagens do romance não tenham uma leitura de primeiro plano, que podem ter, mas que sejam, para que o leitor seja conduzido logo de início a fazer essa leitura de segundo plano, pela qual o rei é Deus, a preciosa é a alma, a luz é a memória, a serena é o entendimento. Isto parece quase a abertura de uma peça de teatro, não é? Em que se tem o nome do ator e depois a personagem que lhe corresponde na peça. Aqui temos as personagens do romance, mas o sentido alegórico que devem ter na sua leitura. É evidente que, para mim, este expediente, eu ainda não tenho a certeza se ele é um expediente, embora esteja nos manuscritos,
tanto como está nas obras impressas. Eu ainda não tenho a certeza se isto é um expediente da própria autora, se é um expediente do editor. Está por avaliar, não tenho tido acesso a manuscritos autógrafos. O que acontece é que, para mim, todo o prazer de descodificar a alegoria desaparece, porque a alegoria aparece aqui absolutamente desmontada. Não somos nós que atingimos o alcance do significado sereno ou do significado da preciosa. Vem lá, e à medida que a narrativa se desenrola, aparecem comentários laterais que diz o rei deixou a preciosa entregue a Angelino, e Angelino dirigiu-se para um vale onde havia um lago ou uma fonte onde fez banhar Preciosa. E de facto, ao lado diz o batismo. Bom, estragou-me o prazer, porque eu gostava de ser eu a fazer a construir essa duplicidade de sentidos. E portanto eu não sei se, isso ainda não consegui averiguar, faltam elementos, mas se por acaso alguém puder dar alguma chega, eu agradeço. Eu ainda não sei se esta descodificação dos comentários laterais são, digamos assim, são feitos por obrigação do confessor ou do editor, porque é absolutamente necessário que nenhuma obra literária que saia dos mosteiros seja indigna, ou permita uma leitura menos digna, ou se as próprias religiosas, sabendo antecipadamente isso, se precipitavam na descodificação dessas alegorias. Mas o que é certo é que para o leitor, para mim, isto não oferece o desafio da significância, não é? O desafio de descodificar todos os estratos de sentido que às vezes se embrulham e se emaranham numa narrativa. Mas isto mostra, efetivamente, isto é, a dada altura eu pensei, mas será verdadeiramente literária esta narrativa alegórica? Se eu não tenho a dificuldade da descodificação, haverá aquele momento de tensão entre o estranhamento e o reconhecimento que para mim é a base de qualquer prazer de leitura. Mas depois fui lendo os textos, mesmo independentemente dessa descodificação, e eles têm um ritmo extraordinário. Estes nomes estão maravilhosamente escritos. Reparem como Dulcinea são as delícias humanas. Estas escritas ao contrário, que permitem duas leituras. Não é tanto a Cândida ser a verdade, mas é vida ser a vida. Acho muito engraçado. A Dana das Letras ser efetivamente a lição de desengano. O Ascânio ser o descanso. Portanto, tudo isto está construído de uma forma interessante. O próprio enredo, se não fosse a descodificação fácil, está bem esgalhado, a ideia é boa, as frases são bonitas, o ritmo é embalador, as figuras e as metáforas utilizadas não são desgastadas. E, portanto, efetivamente há um mérito literário, há um mérito de escrita grande, ainda que o tal desafio de descodificação seja um bocadinho, ou tenha sido um bocadinho facilitado nesta equivalência com que a Preciosa abre. Ora bem, eu estou aqui um bocado sem ter noção das horas, desculpa, eu tenho que pôr um relógio à minha frente, senão... Tem tempo? Tem. Já estão a ver que, de algum modo, há um certo desfazamento entre o tempo em que as formas surgem
sobretudo a novela sentimental, a novela pastoril, etc., surgem na corte, no século XVI, e depois quando a novela é alegórica, já tem uma dimensão de ensinamento, didática, etc., ela surge finais do XVII e inícios do XVIII, no contexto monástico feminino, para as epopeias é a mesma coisa. Nós temos em 1639, agora vou para trás outra vez porque isto foi. Temos em 1639 o Memorial da Infância de Cristo da Sora Pimentel. Este Memorial da Infância de Cristo termina de uma forma muito curiosa, porque diz-nos que o seu memorial, digamos assim, é uma espécie de dedicatório ao leitor, e diz-nos que o seu memorial da paixão eternizaste, recebei com gosto igual este, depois o bem rodaste na infância celestial. Quer dizer que o seu memorial da paixão eternizaste, recebei com gosto igual este de infância. Ela já tinha escrito um memorial da paixão que circulava manuscrito entre a corte. E, portanto, isso autoriza-me a dizer que antes de 1639 já os mosteiros produziam poemas heróicos, e mais ainda, quando o abade de Cister leva este memorial para impressão, ele faz um pedido para editar 3 memoriais: o do nascimento, ou melhor, da infância e nascimento, o do nascimento e infância, o da vida adulta e milagres, e o da paixão. Não sei o que é que aconteceu, entretanto, as licenças vão restringindo o número de memoriais, porque a meio as licenças já dizem que li com toda a atenção o memorial da infância e dos milagres, e depois a última licença diz dá-se licença para imprimir o memorial da infância de Cristo. Eu sempre me interroguei o que é que tinha acontecido aos outros 2 memoriais que encontrei e que com uma colega de Évora estamos a editar. Espero no final deste ano já ter editado o Memorial dos Milagres. Foi uma emoção enorme. É evidente que são cópias não autógrafas, são cópias mais tardias, mas recuperar esses poemas heróicos perfeitos digamos assim, foi emocionante, e sobretudo perceber que, digamos assim, houve da parte das religiosas que supostamente não deviam ter tanta cultura, eram mulheres, não deviam ler todos os livros que, digamos assim, os manuais e a tratadística recomendava para as senhoras, fossem senhoras de corte, fossem senhoras religiosas, era que lessem as epístolas, as vidas de santos, sobretudo de santas, que não passassem de leituras devotas, que meditassem nelas para proveito pessoal, do marido e dos filhos, e portanto havia como leituras recomendadas um leque muito estreito de leituras. Agora, entre o recomendado e o livro, o quadro é completamente diferente, porque nós sabemos que esta senhora, Mesquita Pimentel, leu com proveito os Lusíadas de Camões. Aliás, quando ela, no primeiro canto do Memorial da Infância, que é contado cronologicamente, portanto, isto não começa em medias res, como começa a epopeia, isto é contado ao início, o Square Finem, porque há um memorial, mas no entanto nós sabemos que ela começou por escrever o Memorial da Paixão. Portanto, se calhar havia uma trilogia que estava pensada pela autora, ela começou a escrever o Memorial da Paixão e já o assunto ia quase no final. E depois escreve o Memorial da Infância e seguir os milagres. Portanto, isto podia ser o equivalente ao já no Alto Oceano Navegável. No entanto, o que sai é uma história contada do início até ao fim, como é que a Santíssima Trindade reuniu para resolver remir o pobre Adão que tinha caído, como é que resolve programar a encarnação, como é que Deus, uno e trino, faz descer o seu Filho à Terra. Portanto, conta tudo do início até ao fim, e ao falar do paraíso de Adão e Eva, as contaminações com o episódio da Ilha dos Amores, que é um episódio
na altura, certamente, porque ainda hoje o é, com implicações eróticas óbvias, esta religiosa tinha lido, com grande proveito, digo eu, porque até os termos são os mesmos, há versos que são totalmente decalcados. E os senhores vão dizer que, então, se estão totalmente decalcados, esta senhora não tinha grande mérito. Tinha, porque nessa altura o decalque era uma forma de autoridade. O decalque era uma forma de explicitar as matrizes, as dívidas, as tradições e mesmo os homens, quando escreviam, não podiam escrever à margem de um certo número de autores, como Cícero, Aristóteles, etc. Basta ver, por exemplo, no Cancioneiro Geral, o prólogo do Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende diz: é próprio de todos os homens querer conhecer. Nós sabemos que isto é um tópico aristotélico. Portanto, é natural ao homem o conhecimento. Portanto, os homens, quando escreviam, tinham que legitimar a sua autoridade. E essa legitimação da autoridade era feita através das citações, como eu disse, de Cícero, de Séneca, de Aristóteles, etc. Quando as mulheres escreviam, a forma de legitimar a sua autoridade era, sobretudo, através, sobretudo as mulheres religiosas, as monjas, escreviam, e a forma de legitimar a sua autoridade, sendo elas pessoas sem estudos, que não tinham um plano de estudos pensado, só depois quando o padre Filó de Almeida trouxe as visitandinas para Portugal no reinado de Dona Maria, é que houve, digamos assim, um plano curricular especialmente pensado para as senhoras, porque elas não tinham estudos, aproveitavam das lições que os irmãos tomavam como preceptores pagos do pai. Estas mulheres, portanto, que tinham como destino a almofada, portanto, o chão e o tiar, acabavam por ter uma grande cultura. E esta senhora leu Lusíadas e leu, portanto, o episódio da Ilha dos Amores, de que se aproveitou para criar o paraíso de Adão e Eva. As cores, a tapeçaria bela e fina, são as mesmas expressões. Digamos assim, é muitíssimo interessante pensar porque é que, ou tentar ponderar, porque é que os Lusíadas serviu de matriz a esta epopeia, uma epopeia que no fundo conta não a história de um povo, mas a história da humanidade. Não é a história dos portugueses que, por serem muito heróicos e bravos, chegaram ao Oriente e descobriram o caminho marítimo para a Índia. É a história da humanidade inteira, que não fez a viagem do Ocidente para o Oriente, mas que foi chamada a fazer uma viagem do céu para a terra através do Deus que encarnou, e que é chamada e desafiada a fazer uma viagem da terra para o céu através de um caminho de perfeição cujo modelo, cujo trilho é, digamos assim, dado por normas que são as normas cristãs. Portanto, são viagens diferentes, são heróis de natureza diferente, mas é extraordinariamente bem engendrada esta ideia de querer construir uma epopeia com um herói que não é apenas um homem ou um povo, mas que é a humanidade inteira, ou também a humanidade inteira, mesmo que seja o memorial da infância de Cristo, porque Cristo veio cá, foi pela humanidade, e portanto este Cristo acaba por arrastar consigo toda a humanidade e digamos assim, é um herói divino. Não é um herói que tem marcas de divino, como acontece na Antiguidade, portanto não é alguém que foi mergulhado numa poção que lhe dá uma força extraordinária, menos no calcanhar, e lá fica o calcanhar de Aquiles. Portanto, o Aquiles tem uma força enorme que lhe é dada pelos poderes sobrenaturais. Não é isso, é um herói totalmente divino, que não tem nenhum calcanhar não divino. E não é nenhum Sansão que perca a força, que se lhe cortam os cabelos, não é nada disso. É um herói divino e, portanto, tem que engendrar ou tem que arrastar para a Inventio, uma vez que o assunto é diferente, a Inventio é diferente e tem que substituir, e nisto eu acho que há um grande arrojo, uma grande ousadia e uma grande qualidade literária da escrita feminina, tem que arrastar para a inspiração e para este enredo toda uma inspiração que digamos assim, substitui o lado ficcional da história por um lado verdadeiro.
e eu faço. Este é o manuscrito que nós encontramos e eu pus este título, um novo assunto, uma nova inventio, e diz: os quatro que, admirando a luz divina para aplaudirem altezas incriadas, alcançaram por graça peregrina os querubins as penas delicadas, os que a vida santíssima e doutrina, com verdades que são tão apuradas, descreveram do Cândido Cordeiro que o livro é da vida verdadeiro, isto é, ela vai contar no Memorial dos Milagres a história, digamos assim, da vida adulta de Cristo, mas é uma história que se funda em Evangelhos e é uma história, digamos, com verdades que são tão apuradas e que, digamos assim, e que o livro que as conta é um livro da vida verdadeiro. Portanto, digamos assim, resgata, arranca do universo ficcional e lança no universo da verdade aquilo que conta. E, por outro lado, esta deslocação das referências faz com que, em vez de se invocar as tágites, vós tágites minhas, pois criado tendes em mim, etc., vejam estas invocações, que é Pai meu, que do seu leite haveis bebido, cujo amoroso mimo pode tanto, que de sabedoria enriquecido vos fez glória do céu, da terra espanto, da vossa boca doce e divertido, faça ser tão suave este meu canto, que conheça quem ler esta escritura os milagres que fez a vossa doçura. Nós não podemos deixar de reconhecer que isto está muito bem escrito. Respeita todos os cânones, mas as invocações são feitas a São Bernardo, a Nossa Senhora, a Cristo, e não posso deixar de mostrar mais esta estrofe que diz: Virgem, que do brilhante sol vestida verteis rios de graça e de pureza, e com raios de glória enriquecida admira todo o céu vossa beleza, pois vós, ao divino autor da vida, unistes a humana natureza, fazeis já que esta musa a vós se inclina, que minha tosca voz fique divina. Estamos tão próximos do Petrarca, do Vergine Bella, que dissolve a tinta. Esta mulher não leu só Camões, esta mulher leu Petrarca. Onde e como? Não me perguntem, porque eu já analisei as bibliotecas, as livrarias dos mosteiros, aquelas que estavam à disposição e que foi possível encontrar, e nenhuma delas registra livros profanos. Portanto, entre o registado e o recomendado e o lido, vai um fosso grande. Estas mulheres ou tinham tido acesso a estas leituras, e nós estamos hoje muito longe de conseguirmos restituir o que era a produtividade da memória naquela altura. A memória naquela altura, se nós pensarmos que Camões escreveu isto tudo sem livros ao lado, que um Frei Tomé de Jesus escreve os trabalhos de Jesus sem nenhum livro. Se pensarmos que no século XVII as mulheres que iam assistir a uma peça de Lope de Vega pateavam, eram as primeiras a patear, as mulheres resmungavam mais que os homens nessa altura, pateavam quando algum ator fazia com que um verso ficasse coxo, fazia uma barulheira, porque sabiam tudo de cor. Hoje nós não estamos em condições de perceber essa produtividade da memória, mas, de facto, o que nós sabemos é que elas puderam ter ouvido isto e registar na memória, e, portanto, foi leitura de segunda mão, leitura de segunda audição, terá sido leitura pessoal ou leitura por intermediários, não faço ideia, mas estas mulheres conheciam muita cultura profana, disso eu não tenho a mínima dúvida. Portanto, outro género que eu queria falar, já falei das novelas, mostrar o quanto as novelas alegóricas que retomam mais tardiamente as matrizes das novelas sentimentais e pastoris do século XVI da Península Ibérica. Já falei dos poemas heróicos que efetivamente desabrocham no interior da clausura feminina em edição no início do século XVII e depois no século XVIII com a Soror Maria do Céu, como mini-epopeias. Não são epopeias completas, não. Algumas têm só 5 cantos, outras têm só 2 cantos, mas não deixam de ser esboços de poemas épicos. Gostava também de falar de um género que eu descobri só o ano passado e que tenho feito também objeto da minha mais recente investigação, que foi a constatação da existência do diálogo quinhentista, humanista, erudito, em contexto conventual. Isto é,
o diálogo, que era um género que mesmo em Portugal teve pouco cultivo por parte de homens. Era um género muito erudito, que obedecia uma série de normas e de tópicos, de que se tentou fazer um levantamento de uma tese de doutoramento da Teresa Nascimento, da Universidade da Madeira. Acho que foi a primeira tese sobre o diálogo em Portugal, mas o diálogo já tinha sido tratado pelo Dr. Jorge Osório em alguns artigos, etc. E nenhum deles referem diálogos femininos, por exemplo, uma Luísa Cigeira, que fazia parte do grupo da Infanta Dona Maria, mas escritos em latim, não são escritos em português. E eu encontro um diálogo no século XVII, curiosamente, quando estava a tratar a historiografia feminina, porque me interessava mostrar o momento em que as mulheres também fizeram história. Há um texto, uma discípula da Santa Teresa, que diz que às mulheres convém fazer a sua própria história, não aos homens. Porque há aspectos familiares, há aspectos da vida cotidiana, há aspectos da vida privada que só elas podem dizer e não os homens, porque não os passam, não os vivem. E portanto não é nenhum pecado as mulheres fazerem a sua própria história. No entanto, elas não o quiseram fazer. E eu tenho um exemplo, agora já não sei se tenho que esqueci agora, não sei se tenho que puxar para trás para frente, mas acho que é para trás. É isto. A Fundação, o Mosteiro da Madre de Deus de Xabregas, fundado pela Rainha Dona Leonor, é efetivamente o exemplo do diálogo. Dentro de um mês deve estar publicado online, estou a fazer a transcrição, porque efetivamente começa a ser práticas que houve no ano de 1638, nas fogueiras de Natal nesta Casa da Madre de Deus de Lisboa, entre as religiosas seguintes, que não foram todas, por estarem muitas doentes na enfermaria: a Madre Abadesa, a Madre Vigária, Fibrónia, Alexandra, Maurícia, Martina, Macária, Urbana, Irena, Camila, Sabina, etc. E depois diz: a Leonardo, a Ludovina, a Eufrásia, a Noviça, não se põem os próprios nomes das religiosas por parecer inconveniente por algumas razões. E estas fogueiras se fazem em uma casa que está junto do antecouro, onde é lugar do presépio. Estes são tópicos típicos do diálogo, isto é, a explicitação do lugar onde o diálogo tem lugar. E depois dizer que não se põe os próprios nomes das religiosas por razões óbvias. E mais ainda, prática primeira em dia de Natal, tem Abadesa, Leonardo, Vigário, Jacinta. Isto ainda é bastante, mas é muito engraçado porque, digamos assim, o mosteiro tinha sido criado 105 anos antes. E só 105 anos depois da sua criação é que surge a primeira história desse mosteiro. Porquê? Porque nós éramos todas, filha, tão humildes que nenhuma merecia mais do que outra. Ou melhor, todas mereciam mais do que nós próprias. E portanto achamos que, mesmo que elas merecessem muito, ainda estavam muito abaixo daquilo que era suposto ser como perfeita religiosa. E, portanto, não registramos nada. E à medida que o tempo vai passando, dão-se conta que as tradições, as razões digamos assim, de uma regra muito mais exigente para as religiosas da Madre de Deus do que para outras religiosas clarissas. Porque a Madre de Deus tinha as religiosas mais perfeitas. Aquilo tinha uma explicação. Tinha havido uma madre que efetivamente tinha determinado uma certa obrigatoriedade. E portanto elas dizem: que pena, o que mais me custou foi passar por esta louça grosseira. E quando se bate algum copo na sacristia, aquilo que tenho pena é que não seja o meu. Porque detesto esta louça verde grosseira que aí existe. Portanto, nós começamos a perceber internamente as razões, ou melhor, aquilo que não passa, ou que nunca passaria se a história fosse feita por uma abadesa, ou se a história fosse feita por um homem.
Isto é, só passam os modelos de virtudes. E nós, com este diálogo, pergunta-resposta, 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 mas de onde é que vem essa mania? Porque eu sei que pela regra que nós estamos autorizadas digamos assim, a limparmos, a mudarmos os suqueiros várias vezes. Porque é que temos que ter só 2 suqueiros? Portanto, aqueles panos que estavam aqui. É muito interessante porque depois se diz que por baixo da barba a madre punha não sei o quê. Sabemos porque as mulheres do século XVI quase todas tinham barba. Questões que a medicina poderia averiguar. Aliás, a história da vida monástica presta-se a vários olhares de várias disciplinas que seria muito interessante construir em conjunto. E efetivamente começamos porque em diálogo é muito mais dinâmico e não é uma história de que se fazem alguns branqueamentos. É uma história contada sem a responsabilidade de dizer foi a Madre Fulana que escreveu. Não, ela transcreveu os diálogos. E ao transcrever os diálogos, a responsabilidade está na voz que falou, não está na voz que transcreve. E assim nós conseguimos perceber as dificuldades de caminhada para a perfeita. Aquilo que mais me custou foi não ter uma criada particular. Aquilo que mais me custou foi trazer roupa áspera junto ao corpo. Aquilo que mais me custou não foi tanto a alimentação, mas foi comer numa louça escura que me metia nojo. Aquilo que mais me custou foi a voz das religiosas, não das fundadoras, porque essas eram perfeitíssimas, mas daquelas que viviam 105 anos depois, mostra o desconhecimento da história inicial, mostra o desconhecimento da razão, daquele apuramento da regra, e tudo isso torna muito mais interessante esta história. Portanto, a entrada na historiografia, curiosamente, é a entrada num género maior, que é a historiografia, claramente masculino, através de um género requintadíssimo e erudito, que é o diálogo, e aqui são, digamos assim, várias fogueiras em várias práticas que se fazem ao longo da oitava de Natal, e cada fogueira, cada prática termina com aquele toque que já é total, temos que nos deitar, amanhã recomeçamos. E no dia seguinte, a Madre Abadesa puxa a mesma conversa. E se falássemos, e se continuássemos nas virtudes daquela Madre de que tanto gostamos todas ontem. E estes são tópicos claramente específicos do diálogo, e ao descobrir a historiografia eu acabei por descobrir um diálogo renascentista absolutamente erudito. Porque eu não tenho a mínima dúvida que neste universo de clausura as matrizes eruditas existiram. Existiram mais do que estamos em condições de supor. Existiram uma tipologia muito variada, em prosa e em verso, em géneros maiores e em géneros menores, com vários objetivos, e terminava esqueci-me só de falar, mas já não sei se tem tempo, falar da epistolografia. A epistolografia é um género que me apaixona. Eu gosto muito de ler correspondências de toda a gente, não é ler as correspondências das pessoas que vivem comigo, análise. É ler as correspondências editadas, porque são extraordinárias, mostram um lado da história privada que raramente nos chega à superfície. Então as cartas de senhoras são muitíssimo interessantes. Cartas das mulheres para os maridos que estão na Índia, cartas de rainhas no exílio ou em exercício de funções, cartas de religiosas, cartas de orientação espiritual, e para aí há uns 4 ou 5 anos trabalhei um conjunto de 35 cartas de uma religiosa alentejana, Isabel Domingos Jesus. E essas 35 cartas que vêm publicadas na sua biografia são cartas muito curiosas, porque as primeiras têm claramente, não é ela que toma a responsabilidade de escrever em primeiro lugar, ela apenas responde. Portanto, ela não foi estímulo, foi resposta a um estímulo, e o estímulo para ela se corresponder com essa pessoa foi um estímulo masculino, curiosamente, de um padre que se dirige a Sra. Isabel Domingos Jesus, pedindo para ser sua orientadora espiritual. Isto é um caso que eu considero inédito, isto é, não consegui até hoje encontrar uma correspondência semelhante.
E por isso diz: veja o que me diz na sua carta, que desejava ter comigo uma comunicação espiritual. Bem me ficava a mim não falar das matérias de espírito, onde só os reverendos padres místicos podem ter mão, mas parece a Deus servido, sendo vossa paternidade sacerdote, me faça força e talvez para me ensinar as virtudes que me faltam. Contudo, aceito o favor que me faz. Vossa paternidade dirá o que entender de mim e eu direi também o que alcançar sob o aproveitamento do seu espírito. Portanto, ela aceita este desafio. Mais adiante, o que é curioso é que à medida que a correspondência aumenta, a exigência dela aumenta também. E diz: recebi a carta de vossa paternidade e assim recorri ao Senhor muitas vezes, me desse luz para acertar no que é de dizer, pois guiar o sacerdote só mesmo Deus o pode guiar. Porém, para se alcançarem todas estas virtudes, é preciso passar pela via purgativa, para que se vá dispondo para seguir a via espiritual. E diz ainda: respondo que fuja com os sentidos do corpo e com as potências da alma, que isto é saber fugir. Não veja nem ouça a quem possa servir de ocasião. Estes são os primeiros sentidos que há de mortificar. As potências da alma também é necessário mortificá-las, lançando fora da memória todo o objeto desordenado. E crescendo ainda, diz com tom de autoridade: recebi a sua carta e não fiquei muito satisfeita, porque vejo quer dar as boas festas ou umas religiosas, dando-as em papel. Nunca a vossa paternidade as terá melhores que quando deixar de as dar. Deixe já essas políticas, tome a resolução de perder de vista tudo que for terra. Meta-se no céu, que semelhantes políticas metem muitas vezes almas no inferno. Com semelhantes cartas, talvez engrossam os pensamentos e desafiam afetos. Livre-se de ocasião de perigar sua consciência. E, digamos assim, isto vai em crescendo. Vejo, aceitou a vossa paternidade o desabrigo de minhas palavras. E assim digo que se prepare com paciência, que o que agora escrevo também é bebida amargosa. Isto é, digamos que mesmo na escrita monástica, se nós começamos por saber que elas escrevem ou nas cercas dos mosteiros, ou nas casinhas onde faziam penitência, ou nas celas, nós costumamos ou começamos a perceber que há um movimento para o exterior, da cela para a sala, digamos assim, se quisermos fazer um jogo de palavras, não é? Da cela para a sala, isto é, passam do interior do mosteiro para a corte ou para casas religiosas de sacerdotes. Pensar na correspondência da Sra. Maria do Céu com a Duquesa de Medinaceli, em Madrid, onde tudo o que a Sra. Maria do Céu dizia era lido pela melhor corte madrilena, e aquela pedia sobretudo poesias. Portanto, há efetivamente, o que eu queria com isto mostrar é que as tipologias são muitas e diversificadas, não são só interiores ao mosteiro, mas são também exteriores ao mosteiro. E aqui sim eu termino. Uma das primeiras obras editadas em 1628 por uma religiosa tem uma licença muito curiosa e diz assim: o que tudo pelo miúdo acho nesta obra, eu sou autor. Eu acho muita piada porque o pronome é feminino, mas a autora é que não aparece. Portanto, o autor era sempre um homem, neste caso era uma mulher, e portanto mudava-se o artigo ou mudava-se o pronome, mas o substantivo, o nome que marca a essência e não o acidente, mantinha-se masculino, o que significa que havia ainda uma perspectiva de que a escrita era a voz que escrevia, tinha que ser uma voz masculina. Do autor de que muitos outros que escreveram sobre o mesmo argumento não voaram tão alto se podem aproveitar, porque a autor fala e escreve como mestre ensino. E ainda que São Paulo não permita às mulheres ensinar na Igreja de Deus, entende-se em escolas públicas, porque a vergonha e peixe tão louvado nas mulheres não diz com o despejo que se requer nos que hão de ensinar em público. Porém, ensinar em secreto, muitas imunidades o fizeram, do Débora ou da mulher de Celo, a mulher de... está aqui não escrito. Não sei, Samuel. Samuel? Samuel, está bem. E os filhos de Filipe, Evangelista, etc, etc. Então, depois, bem podem as mulheres ensinar os seus mosteiros. Isto é, ele reinterpreta São Paulo, Mulheres in Ecclesia Atacant, não é? Ele reinterpreta São Paulo e diz que é só na igreja mesmo, mas nos mosteiros elas podem ensinar. Portanto, elas podem escrever e publicar. E depois diz, para explicar que mulheres publiquem, explica o corte de cabelo que não tem esse significado digamos assim, no ritual para a entrada da religião,
E diz: bem podem as mulheres ensinar nos seus mosteiros, onde, pelos desposórios que fazem com Cristo, mediante a sua profissão, sobem a dignidade viril, ensinando que lhes cortam os cabelos e ali, a solas, recolhidas com seu esposo, as instrui interiormente a cada uma não é mais servido, e para pregoeiro do seu ordenado evangelista, que reclinado em seu peito bebeu-lhe altos mistérios, tal. Portanto, é Deus que no canto da cela da religiosa, através do Espírito Santo, a instrui. A religiosa é apenas uma mediadora do que é a voz divina. Ela não é uma autora no sentido de uma voz que vem apenas dela, ela é uma voz que vem do estatuto privilegiado de ser esposa de Cristo. Não é por acaso que os desposórios de Santa Catarina com Cristo começam a ser nessa altura muito divulgados. São muitíssimas as telas que mostram o casamento de Santa Catarina com Cristo, e essa categoria de esposas de Cristo legitima esta publicação. E para além do mais, quando se tornam esposas de Cristo, podiam se tornar mais femininas, mas não, cortam os cabelos e ascendem numa dignidade viril que, portanto, lhes permite escrever e publicar. Este estado da questão em 1628 será totalmente diferente do século XVII, onde as mulheres já são, efetivamente, no século, digamos assim, em meados do século XVII, em finais do século XVII, em todo o século XVIII, onde já não temos uma situação destas por parte dos censores, mas temos censores que elogiam, quer dizer, eu nem precisava de ler esta obra, bastava saber que ela é da autoria da Amada Maria do Céu para abrir portas rapidamente à entrada desta obra no prelo. Portanto, elas foram ganhando uma legitimidade, foram ganhando uma importância no seu tempo, isto é, as formas literárias femininas fizeram sentido naquele tempo, fizeram sentido, digamos assim, durante mais tempo até do que na corte, porque elas prolongavam tardiamente e prolongando um estádio de homeostase, de descodificação de códigos que se mantinham ainda em vigor no interior da clausura, mesmo quando estavam esgotados ou já gastos na corte. E, de alguma forma, hoje, nós que estudamos ou que temos interesse pela literatura dos mosteiros, também precisamos de encontrar formas diversas, de encontrar as mesmas formas, mas em quantidade maior, para dar sustentabilidade a uma leitura da história literária, e isso permite-nos construir bases de dados, permite-nos descrever a literatura feminina, mas a literatura do cour, e sobretudo com um objetivo, com um sentido que eu acho que é muito importante, é rever, porque é uma urgência fazer isso, rever o cânon da história literária portuguesa. Porque falar da epopeia portuguesa, sem falar destas 3 epopeias escritas por uma religiosa, é passar ao lado daquilo que foi, digamos assim, uma prática literária que muito dignificou a epopeia e que muito dignificou a literatura religiosa. E, portanto, digamos que, de algum modo, o título desta comunicação era Formas e Sentidos. Julgo que explicitei as formas e os sentidos, penso eu, no tempo das religiosas, e as formas e os sentidos para alguém que, como nós, estamos aqui reunidos num fim de tarde do século XXI, algum sentido há de ter, com certeza, este encontro e a vossa vida cá. Muito obrigada, eu espero não ter ultrapassado demasiado ou não ter usado mais a vossa paciência.